importância da palavra de aconselhamento. O que pode acontecer quando nós ouvimos um conselho ou não ouvimos um conselho? Interessante também que a gente tem que analisar também a fonte do conselho. Quem é que está dando o conselho? Tem muitas pessoas muito capacitadas e preparadas para aconselhar, outras nem tanto, Mas eu quero falar agora de um homem que tinha uma experiência. Ele tinha essa condição, essa capacidade para aconselhar, e esse homem é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, como muitos já devem ter ouvido falar, talvez você que está entrando aí e vai assistir depois tenha ouvido falar, mas eu também não quero achar que você saiba, porque nem todo mundo conhece a palavra de Deus, nem todo mundo teve contato com a palavra de Deus. E não tendo palavra de Deus, a pessoa não sabe, a pessoa está precisando saber. Então nós temos essa finalidade aqui também de falar. O apóstolo Paulo, antes de se chamar apóstolo Paulo, ele era Saulo de Tarso. Era um homem que vivia na sua fé e ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos da sua época. Perseguindo os cristãos da sua época, ele tinha ordem para fazer isso, Mas este homem, após ter um encontro com o Senhor Jesus, a história dele mudou. E aí eu não vou contar a história toda, mas a história dele mudou, e a história dele mudando, ele passou a ser um servo do Senhor, um vaso de honra na mão do Senhor. A Bíblia chega a dizer que era um vaso escolhido por Deus. E sendo um vaso escolhido por Deus, ele vai começar então a fazer a obra missionária, vai começar a pregar o evangelho. E as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, as diversas cartas mostram a trajetória missionária do apóstolo Paulo, o que ele fez em favor da obra de Deus, muitas das vezes sob açoites, muitas das vezes passando por perseguições, saindo de cidade e já sabendo o que esperaria por ele. Então o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa muito valorosa, uma pessoa muito fervorosa no espírito. E o apóstolo Paulo, numa certa feita, acusado, ele vai se defender de acusações que faziam-se contra ele diante de algumas autoridades. E uma dessas autoridades era o rei Festo. E depois dessa autoridade, o rei Festo, ele foi se defender diante do rei Agripa. E diante do rei Agripa não encontrou nenhuma acusação que pudesse condená-lo até a morte, porque o que queriam era matar o apóstolo Paulo. Eles queriam acabar com a vida do apóstolo Paulo. Mas ele, como tinha dupla cidadania romana também, ele consegue o direito de se defender em Roma. Conseguindo o direito de se defender em Roma, ele vai então começar uma série de julgamentos até chegar ao ponto, no último julgamento, que ele é concedido a ele que vá então até Roma. E aí, nesse período, é o período que eu quero falar com você, é o período que vai acontecer um fato que vai nos chamar a atenção da importância do conselho, tá? Aí que vai chamar a atenção da importância do conselho. Mas antes disso, o apóstolo Paulo, ele vai se defender, e para ele se defender, no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, ele vai diante do rei Agripa. O rei Agripa reúne os seus principais, reúne a sua corte, vamos dizer assim, e está sentado ali o rei e todos os seus principais, e a Bíblia diz que ele foi permitido a ele que se defendesse. E nessa permissão que ele teve para se defender, ele começa então a mostrar uma grande virtude que o apóstolo Paulo tinha. Era um homem corajoso, era um homem cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele chega para o rei Agripa e fala com o rei Agripa que conhece a ele e conhece a religião que ele vivia, porque ele viveu a mesma coisa no farisaísmo, a mesma coisa que o rei Agripa vivia. E ele disse para o rei Agripa: olha, rei, eu estou aqui diante de ti, estou sendo julgado porque eu creio que o Senhor ressuscita mortos. É em cima disso que eu estou sendo julgado. Eu não estou sendo julgado por nada mais. É como se diz assim: eu não cometi crime algum, a não ser esses que me são imputados, e por isso eu estou aqui. E o Senhor sabe que eu persegui a igreja. Eu, com poder e autoridade, eu persegui os cristãos até que eles blasfemassem. E numa desta viagem para perseguir os cristãos, eu ia para Damasco com poder e autoridade. O apóstolo Paulo tinha poder e autoridade para perseguir. Eu ia para Damasco e no caminho de Damasco ele diz que encontrou-se com Jesus, uma grande luz, todos caíram por terra e ele encontrou-se com o Senhor. Faça um corte na história e o apóstolo Paulo então agora ele
serve a Deus e faz a obra do Senhor. E agora chega num determinado momento que o apóstolo Paulo ele vai fazer uma viagem para Roma. E nesta viagem que ele vai fazer para Roma, antes deixa eu falar para você que o apóstolo Paulo era muito zeloso, ele era um homem apaixonado e mergulhava em tudo que ele fazia, né? E agora ele vai para Roma. E no que ele vai para Roma, ele vai agora encontrar uma situação difícil. Olha só, ele começa a preparar todas as viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez, foram viagens missionárias difíceis. Mares agitados, tempestades, situações difíceis. Isso faz nos entender que a vida ela não é fácil. A vida ela é difícil, principalmente se você quer fazer a obra do Senhor, principalmente se você quer levar pessoas a uma transformação de vida, principalmente se você quer levar pessoas a uma mudança de vida, a uma conversão verdadeira e genuína, e essa conversão segue-se primeiro de um arrependimento. Então a pessoa se arrepende de estar nesse mundão, se arrepende do que fez, entrega a sua vida ao Senhor, o aceita como único e suficiente Salvador, e assim ele passa a ser abençoado aqui nessa terra e já começa a garantir a vida eterna. Essa é a força do Evangelho. Jesus ele ainda salva, ele cura, ele liberta, ele batiza com o Espírito Santo, ele faz com que nós vivamos nessa vida de luta e batalha com uma alegria inexplicável. Essa alegria que muitas das vezes você sente, se você não sente, você pode passar a sentir, é só entregar a sua vida ao Senhor. É por isso que a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais tudo ele fará. Então o que acontece? O apóstolo Paulo fez diversas viagens, e essas viagens, todas elas já eram por si só perigosas, né? Perigosas. E agora ele chega no capítulo número 27 de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar o apóstolo Paulo chegando num porto, né? Ele chega no porto, e quando ele chega no porto, já quase pronto para embarcar, o apóstolo Paulo chega e fala para a tripulação, e para aqueles que estavam ali, ele fala, olha só o que ele fala no versículo 10. Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para a nossa vida. Então o apóstolo Paulo aqui começa o que é o ponto da nossa mensagem hoje. Ele começa a dar um conselho. A experiência dele gabaritava ele para fazer isso. A experiência que ele tinha, a vivência dele, a experiência secular, a experiência com Deus, a experiência nos açoites, a experiência nas batalhas que ele enfrentou, dava a ele condições totais de aconselhar. Existem pessoas que têm condições de aconselhar, né? Pessoas que vivem na prática o que já passaram e elas querem passar a experiência. E o apóstolo Paulo era este. Mas olha o que a Bíblia diz quando o apóstolo Paulo fala, olha, eu vejo que a navegação vai ser perigosa, eu estou falando para você. Thali, seja bem-vindo. Jean, um abraço, meu querido. Renato, um abraço. Então, ele está falando aqui, vejo que a navegação há de ser perigosa. Não era qualquer uma pessoa que estava falando. Quem estava falando era o apóstolo Paulo. Ele estava chegando e dizendo, eu estou vendo que vai ter problema, né? Popularmente falando, tem gente que fala assim, ó, vai dar ruim, né? Vai ser difícil. Então o apóstolo Paulo, quando ele diz isso, já era para aquela tripulação, para aquele comandante da embarcação, já levantar um pouco a orelha e já ficar, opa, da boca desse homem eu preciso dar crédito, né? Eu preciso dar crédito. E o apóstolo Paulo então vai dizer, ele diz que, olha, vai ser perigosa a navegação com danos possíveis para a embarcação, para as coisas da embarcação e para nossas vidas. Tem situações que a gente coloca a nossa vida em risco. Tem situações que a gente coloca a nossa vida em risco. Uma pessoa, por exemplo, em alta velocidade, dirigindo, ele coloca o carro em risco, o seu patrimônio, mas mais que o carro, ele coloca a vida de quem está dentro do carro sob risco. Se ele não ouvir, por exemplo, quando as autoridades colocam uma placa que diz assim, olha,
vá a 80 por hora. Aqui você pode ir a 100 por hora. Aqui você pode ir a 40. Se a pessoa ultrapassa essa velocidade, ele colocou em risco o bem material dele, que é o seu carro, que pode ser zero ou não, e coloca em risco as vidas que estão dentro do carro. Pode ser uma família, pode ser ele mesmo, que a vida dele também é importante, mas o apóstolo Paulo falou, vai ser perigosa para a carga e para a nossa vida. Mas a Bíblia diz que o centurião, chefe de 100, né, ele cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Ele estava acreditando mais no piloto do navio, no mestre do navio, do que aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. Aí entra algo perigoso. Por quê? Quem estava dizendo tem experiência. O apóstolo Paulo tem experiência. Então ele poderia dizer. E eu não vou muito longe com esta mensagem, não, já vou terminar. Mas o que acontece para frente é um momento de muita tranquilidade, porque a Bíblia vai dizer que logo depois que eles não ouviram o conselho e que eles embarcaram, a navegação foi tranquila. Tem hora que a gente ouve alguns conselhos e esquece o conselho, esquece a orientação. E quando esquecemos a orientação, mais na frente vem o problema. E foi isso que aconteceu com aquela tripulação que estava naquela embarcação, indo em direção a Roma, e dentro da embarcação estava também o apóstolo Paulo. Ou seja, um conselho não obedecido pode trazer risco para todo mundo, inclusive para quem deu o conselho. Inclusive você coloca em risco quem deu o conselho. Coloca em risco a sua família, coloca em risco a sua casa. Não ouvindo o conselho, você coloca em risco a sua vida. E o apóstolo Paulo vai dizer que, a Bíblia vai dizer no livro de Atos que a viagem foi tranquila. Olha só, começou tranquilo. Nós estamos começando o ano 2023, né? Até agora, para muitas pessoas, está tudo tranquilo, outras nem tanto. Mas tudo tranquilo, tudo calmo, né? Tudo tranquilo, tudo calmo. Mas com o passar dos dias, poderão vir os problemas, poderão vir as dificuldades, porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Veja só, a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Não é uma questão de ser alto, baixo, da raça A ou B, não. No mundo todos nós teremos alguns momentos de luta, alguns momentos de aflição, onde nós não saberemos naquele instante o que fazer. Antes de acontecer, a gente até imagina, mas na hora que acontece o problema, é igual aquela pessoa, se eu for assaltado, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Você não foi assaltado. Depende da circunstância da hora, do local onde você estiver, com quem você estiver, o tipo de arma que o assaltante tiver. Então são situações que você só vai saber como vai agir na hora que acontecer. Não tem como prever muita coisa, né? Não tem como prever, até mesmo porque a Bíblia diz que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. E ele não diz quando vem também, né? É surpresa às vezes. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida de surpresa que nos pega e nos deixa sem saber o que fazer. O apóstolo Paulo, então, ele entra na embarcação junto com os outros. Ele teve que entrar porque ele estava sendo conduzido, preso para Roma, para se defender em Roma. Então não tinha como ele entrar. Ele deu o conselho, mas ele não tinha como ele ficar de fora. Ele tinha que entrar, né? Porque quem estava conduzindo ele entrou na embarcação, que era o centurião. Então entrou na embarcação e foram embora. Foram navegando, com tudo muito tranquilo. A Bíblia diz que tinha um vento sul soprando brandamente. Imagina, todo mundo lá no convés, aquele vento gostoso, né? Aquela tranquilidade. Aí ficou bom demais. Uma tranquilidade, uma maravilha. Mas a Bíblia vai dizer que o vento sul estava assim tranquilo. Parecia que eles até conquistaram o que desejaram. Estava tão calmo. Dava até para tirar um cochilo, né? O mar calmo, tranquilo, né? Que maravilha, né? Mas olha só o que vai acontecer, né? Eles estavam indo, mas a Bíblia diz que no versículo 14 de Atos 27, não muito depois, olha, não demorou muito tempo a calma. Esse que é o problema. Tem luta que chega rápido, não dá nem tempo de pensar. Tem coisa que demora. Mas a Bíblia diz que não muito depois deu na embarcação um pé de vento chamado Euroaquilão. O vento Euroaquilão, eu fui pesquisar,
O vento euroquilon ele navega a mais de 180 km por hora. Olha você que está entrando aqui agora na Paula. O vento euroquilon navega a cerca de 180 km por hora. Você sabe o que é um vento? 180 km por hora. E eles dentro da embarcação, você imagina como que ficou a situação? A situação ficou difícil. Existem coisas que acontecem na nossa vida que fica difícil de sustentar. Fica difícil até para resolvermos. Porque às vezes a situação é tão complexa que a gente não sabe nem como vamos fazer, não sabemos nem o que fazer. A situação fica muito difícil. O vento euroquilon navegava a 180 km por hora e a Bíblia diz que o navio estava sendo arrebatado e não podendo navegar contra o vento, porque o vento era muito forte e não tinha como navegar contra o vento. Né? Você já experimentou um vendaval? Né? Você consegue às vezes, né? Fica dentro de um carro e o vento vem ao contrário assim, bota o rosto de fora. Você não consegue nem botar o rosto de fora, porque o vento vem ao contrário e você não consegue. Se o carro não tiver uma aerodinâmica boa, até a velocidade dele diminui. Por isso que os carros hoje, os vidros são a maioria assim, né? Inclinados assim, para poder o vento passar e cortar, para você poder. Os caminhões, por exemplo, já não tem tanta aerodinâmica, o vento bate de frente, então a velocidade dele é menor. Ele consegue desenvolver menos. Então o vento euroquilon impedia que eles conseguissem navegar. Impedia. E aqui já tem uma palavra para você. Já tem uma chave interessante. Você que está enfrentando um vento na sua vida, e esse vento está te impedindo de navegar, eu só tenho uma coisa a te dizer. Não desista de navegar. Não pare de lutar. Não pare de avançar. Mesmo que o motor esteja com pouca força, mas vai ali, vai dando passos dia após dia e não pare de navegar. Seja bem-vinda, Solange Gravino. Não pare de navegar. Vai entrando, vai andando, vai vencendo a tempestade. E o vento era forte e a Bíblia diz que o vento arrebatava e eles começaram a dar mão de tudo, começaram a largar tudo e deixaram-se ir à toa, ou seja, perderam o controle. É tipo assim, olha, eu perdi o controle da minha vida. Agora o vento vai fazer o que quiser. A vida vai fazer o que quiser de mim. Não, não vai não. A vida não vai fazer o que quiser de você não. Tem uma música por aí que diz assim, deixa o vento me levar, ou deixa a vida me levar, né? Não, a vida não vai te levar não, porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Não, você não vai ser conduzido de qualquer jeito não. Eu já quero dizer para você, profetizar para você nesse ano 2023. A sua vida não vai ser conduzida de qualquer jeito. Deus vai conduzir os seus passos, Ele vai abençoar a sua vida. Ele vai abençoar a sua vida. Vai abençoar a sua vida sim. E a Bíblia vai dizer que eles começaram a ir à toa, nos deixaram ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios para esvaziar o navio. Para o navio ficar mais leve. Tentaram jogar tudo fora. Tem gente na hora da tempestade, começa a jogar muita coisa fora. Tem algumas coisas que realmente você precisa jogar fora. A soberba, precisa jogar fora a arrogância. Muitas das vezes você precisa jogar algumas características que você precisa analisar que você tem, que muitas das vezes estão sendo prejudiciais a você. Mas tem coisas que você não pode jogar fora. Você não pode jogar fora os seus valores cristãos. Você não pode jogar fora a leitura da palavra de Deus. Você não pode jogar fora os seus momentos de adoração, os seus momentos de oração. Isso não, você não pode abrir mão. Você não pode abrir mão de separar um tempo para adorar o Senhor. Você não pode abrir mão disso. Mas algumas coisas você pode abrir mão. E a Bíblia diz então que eles estavam ali, tentaram de todos os meios, tentaram amarrar o navio, tentaram prender o navio para que ele não se soltasse, para que ele não se quebrasse, mas não estava dando nada certo, porque o vento era muito forte. Tem hora na nossa vida que o vento é tão forte que todas as tentativas que a gente faz para tentar melhorar a situação parece que não dá certo. Parece que a gente não consegue. Seja bem-vindo, Anderson. Parece que não vai dar certo, parece que não está dando certo. Parece que a gente está nadando contra a maré, né? Mas a Bíblia vai dizer que eles começaram a andar agitados.
o vento quando está contrário, a situação quando foge ao nosso controle, muitas das vezes a gente começa a ficar agitado, ansioso, ansiosa, perde o sono, mexe no aparelho intestinal, dor de cabeça, náuseas, sensação de sufoco. Tem hora que a situação fica complexa. Tem hora que a coisa fica difícil. Mas deixa eu falar para você aqui agora, já para chegar na reta final aqui dessa conversa, desse papo que eu estou tendo com você. Olha só o que vai acontecer. A Bíblia diz que eles começaram a andar agitados por uma veemente tempestade. Ou seja, a tempestade foi quem agitou eles. Às vezes você não é uma pessoa calma. Você é uma pessoa tranquila. Você é uma pessoa de paz. Mas a tempestade, o vento, é que te agita. Pega isso. Você é uma pessoa calma, você é uma pessoa centrada, é uma pessoa tranquila, mas o vento, ele te agita. O vento faz você sair do sério. As lutas fazem com que você saia do sério. As lutas fazem com que você perca muitas das vezes até a paciência. As palavras não são mais brandas, e a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Veja só, a pessoa quando está agitada, ela tem que tomar cuidado até com o que fala, para não falar demais, né? Porque a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Olha, pega esse conselho aí da Bíblia. A palavra branda desvia o furor. Então, aquele vento, aquela tempestade começou a jogá-los para tudo quanto é lado. E a Bíblia diz que no terceiro dia, eles mesmos, com as próprias mãos deles, começaram a lançar no mar a armação do navio. Começaram a lançar no mar a armação do navio, a estrutura. E aí nós temos que ter mais um cuidado. Cuidado com as coisas que você joga fora na sua vida. Coisas estruturantes. Não despreze as coisas estruturantes. Não despreze a sua família. Não despreze a tua casa, a tua esposa. Não despreze, porque isso te dá estrutura. Não despreze a palavra de Deus, porque ela te dá estrutura, né? Salmo 119, verso 105, a Bíblia diz assim, ó: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. A palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é norte, ela orienta a nossa vida. Quando a gente está perdido sem saber o que fazer, a palavra de Deus, ela nos dá essa direção. E a Bíblia vai dizer então que no terceiro dia eles lançaram tudo fora. E a Bíblia diz que não aparecendo já há muitos dias nem sol, nem estrelas, olha só, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Gente, olha só que situação. Num terceiro dia, e depois de muitos dias, 14 dias se eu não me engano, não aparecia nem o sol, não aparecia estrela, ou seja, a escuridão era total. Durante o dia o tempo nublado totalmente, e à noite não tinha nem estrela para clarear. Aí a situação ficou desesperadora. Aí a coisa ficou complexa demais. Eu não sei quem vai me assistir nesta mensagem que eu estou trazendo, mas uma coisa eu quero dizer para você. Tem hora que a situação fica complexa, e eu quero conversar com você sobre isso agora. Não aparecendo já havia muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Você sabe o que aconteceu? Fugiu toda a esperança de nos salvarmos. Aqui mora um problema muito sério. Um conselho foi dado, um conselho não foi ouvido. Após não ouvir o conselho, parecia que tudo estava tranquilo, parecia que tudo estava bem. Veio a tempestade, e a tempestade foi tão intensa
que chegou o momento que a esperança de salvação deles acabou. Acabou a esperança de salvação. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Essa notícia boa aconteceu aqui na Bíblia e vai acontecer na sua vida. Esta tempestade vai cessar. Essa tempestade, ela vai parar. Ela vai parar. Ela vai parar no nome de Jesus. No nome de Jesus, essa tempestade que você está vivendo, esse problema que você está vivendo na sua vida, Deus vai mudar o quadro. Deus vai mudar a situação. Creia nisto. Para você que está comigo, escreve assim: eu creio. Escreve aí. Escreve: eu creio. Estou falando para você que a tempestade vai cessar. Escreve aí: eu creio. Isso. Escreve aí no Facebook. Escreve aí no Instagram. Em breve vamos estar no YouTube também. Escreve aí: eu creio que a tempestade vai passar. E olha só o que ocorre. A Bíblia diz que eles não comiam. A situação estava difícil, perderam o sono. Mas a Bíblia vai dizer que, num determinado momento, no capítulo 27, no versículo 21, havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: olha o experiente levantando aqui agora. Olha aquele que tinha experiência se levantando aqui agora. É por isso que eu digo, a experiência é tremenda. O conselho que o apóstolo Paulo deu, não ouviram. Tudo bem que não ouviram o conselho. Marcelo Balechieri, seja bem-vindo. Gilberto, prazer estar contigo aqui, Gilberto. Marlene, prazer estar com você. Compartilha aí, traz mais gente. Pastor Anderson Lopes, que honra tê-lo comigo aqui. Um prazer muito grande, pastor. Admiro o seu trabalho, sigo o senhor nas redes aí, tá? Seja bem-vindo. Mas olha só o que acontece, que agora a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele deu um conselho, não ouviram o conselho, entraram na embarcação, viajaram, foi tudo tranquilo no primeiro momento. Num segundo momento chegou o vento Euraquilão, um vento que navega a mais de 180 km por hora. Aos 14 dias mais ou menos, fugiu deles toda a expectativa de salvação. Mas só que o inimigo esqueceu de uma coisa. Dentro do barco tinha alguém muito especial. Além de toda a tripulação, mas tinha alguém especial. Um vaso escolhido. Um homem que era perseguidor da igreja, um homem que passou diversas batalhas em favor da fé, né? Agora, antes de encontrar Cristo no caminho de Damasco, Paulo era conhecido como Saulo. Depois de sua conversão, aí foi uma febre, ele fez muita coisa. Mas olha só o que vai acontecer. Paulo estava dentro da embarcação. O inimigo esqueceu disso. O inimigo esquece às vezes que existem homens e mulheres de Deus que estão se levantando e colocando à disposição para te aconselhar, disposição para te ajudar, disposição para orar por você, disposição para pregar a palavra para você. É por isso que você vai sair dessa situação, que você possa ter entrado em 2023 e Deus vai te abençoar e você vai sair dessa situação. Eu oro por você sim, Marlene. Obrigado por você ter entrado. Jorge Aquino, obrigado. Olha que situação. O vento soprando, a tempestade era grande, e agora, quando a esperança deles foge, olha o que acontece. Obrigado pela saudação, pastor Anderson Lopes. Olha só o que acontece. No versículo 21 do capítulo 27, a Bíblia diz que Paulo põe-se em pé. Você pode estar prostrado, mas existem pessoas que estão de pé para te ajudar.
Pessoas que vão ser usadas por Deus, como o pastor Anderson Lopes, por exemplo, que tem pregado maravilhosamente por aí afora, por onde tem passado. Jeane, seja bem-vinda.